Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. Perguntado se ligaria para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula afirmou que, no momento, não há interesse de nenhum dos lados. Não há nenhum interesse agora, acho que nem meu e nem dele. Porque essas conversas só acontecem quando você tem interesse, tem alguma coisa para tratar. Eu mandei uma carta, sabe, para o governo americano, dando os parabéns pela vitória. É isso. Se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar, porque ele não participa dos BRICS, sabe, se eu for convidado para o G7, a gente tem chance de se encontrar. Se eu não for, a gente vai se encontrar na ONU. Se ele não desistir da ONU também, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que vai taxar em 100% os países dos BRICS, caso o bloco siga com a ideia de ter uma moeda própria para substituir o dólar em negociações entre si. A Luciana Verdolim tem os detalhes para a gente. Verdolim? A ameaça é antiga, né, Colombo? Já havia sido feita no ano passado e está sendo reafirmada agora pelo presidente dos Estados Unidos. Numa publicação, numa rede social, o Trump disse o seguinte, que a ideia de que os países dos BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos de braços cruzados assistindo acabou. Ainda de acordo com ele, vamos exigir um compromisso desses países aparentemente hostis de que eles não criarão uma nova moeda do BRICS, nem apoiarão qualquer outra moeda para substituir o poderoso dólar dos Estados Unidos, ou enfrentarão tarifas de 100% e podem esperar dizer adeus à possibilidade de vender na maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles podem procurar ainda, segundo a publicação, outra nação ingênua. Não há chances de os BRICS substituírem o dólar dos Estados Unidos no comércio internacional ou em qualquer lugar do mundo. E qualquer país que tente isso deve dar a Deus as boas-vindas, deve dar as boas-vindas às tarifas e dar adeus à América. Vale ressaltar que os BRICS já estão discutindo essa possibilidade de negociação em moeda local já tem um certo tempo. E a explicação é muito simples. Evita você ficar convertendo, fica mais barata a negociação e, inclusive, favorece a Rússia, que teve problemas de sanção com os Estados Unidos nos últimos anos. Como você tem uma relação mais próxima com vários países, o próprio presidente Lula tem defendido isso dentro dos BRICS, o comércio ficaria mais fácil, ficaria mais barato para os integrantes dos BRICS, que hoje representam não só Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas ganhou novos integrantes no ano passado, como Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes. Vale ressaltar que o presidente Lula ontem, quando foi questionado, sobre a possibilidade dos Estados Unidos taxar produtos brasileiros, taxar produtos de outros países, não nessa questão dos BRICS, mas na questão, por exemplo, de sanções impostas aos outros países por conta de deportados, de problemas com deportados. Lula disse o seguinte, que o Brasil vai sempre levar em consideração a necessidade, a política da reciprocidade. O que significa isso? Que as tarifas que forem impostas aos produtos brasileiros também serão impostas aos produtos que venham desses países. Por isso, a possibilidade aí de uma briga entre os países dos BRICS e os Estados Unidos. Entre os países aqui da América do Sul, também essa estratégia de negociação em comércio em moeda local, ela já está sendo feita há bastante tempo. Dentro dos BRICS é um pouquinho diferente, porque o objetivo
objetivo realmente é deixar de usar a moeda norte-americana, até como forma de criar uma nova moeda única entre os países do bloco econômico, uma moeda forte para se contrapor ao dólar norte-americano. Por isso, essa reação agora do presidente daquele país. Quando você acha que não tem como piorar, sempre aparece algo novo. E dessa vez foi o próprio Lula que, em uma coletiva de imprensa, decidiu peitar ninguém menos que a maior potência econômica do mundo. Sim, ele resolveu comprar uma briga direta com os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial. A questão é, será que ele pensou bem antes de falar? Ou simplesmente foi no impulso e agora tenta consertar o estrago? Durante a coletiva, um jornalista questionou Lula sobre a posição de Donald Trump em relação a países que impõem tarifas sobre os produtos americanos ou se recusam a receber deportados. Trump já deixou claro que, nesses casos, os Estados Unidos irão revidar com tarifas pesadas. Ele já fez isso com o Canadá e México. E adivinhe, ambos cederam rapidamente. A Colômbia também tentou desafiar, mas quando viu a tarifa de 25% chegando, recuou rapidamente. E agora, o que o Lula faz? Ele resolve provocar logo quem tem esse histórico. E é nesse momento que ele solta algo completamente sem sentido. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Não tem nenhuma dificuldade. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Bom, primeiro erro aqui. Ele disse que o Brasil vai taxar os produtos brasileiros, que já é uma confusão tremenda. Mas vamos supor que ele quisesse dizer que o Brasil retalharia taxando produtos americanos. Parece uma resposta forte, mas tem um problema sério. Os Estados Unidos têm inúmeras opções para comprar os produtos que importam do Brasil. Já nós dependemos de tecnologias, insumos americanos que não conseguimos substituir com facilidade. Agora imagine o impacto disso. Se os Estados Unidos aplicarem essas tarifas contra o Brasil, quem vai sair perdendo? O Brasil. Porque enquanto os americanos podem buscar fornecedores alternativos, nós não temos essa mesma flexibilidade. O país depende de equipamentos, remédios e tecnologias de ponta, que não podem ser simplesmente trocados. Isso sem contar o impacto no agronegócio, um dos setores mais fortes da nossa economia, que poderia ver exportações prejudicadas. Mas é aí que entra o ponto mais curioso. Logo depois de lançar essas ameaças, Lula percebe o erro que cometeu e passa um bom tempo tentando amenizar a situação. Começa a dizer que sempre respeitou os Estados Unidos e que já lidou com presidentes republicanos e democratas e que só quer manter boas relações. Ou seja, tentar se corrigir no meio da fala. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. Mas aí vem a incoerência. Ele diz que quer respeito, mas foi justamente ele quem lá atrás
que chamou Trump de fascista e nazista. E não para por aí. No meio dessa tentativa de suavizar as coisas, ele afirma que os Estados Unidos não são tão importantes assim para a economia brasileira, como se fossem apenas um parceiro comercial secundário. Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. É muito mais seguro. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu. Então, nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe, com outra cara. E como eu sou amante da democracia, acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós, humanos, conseguimos construir para bem governar os nossos países, eu, obviamente, que fico torcendo para Kamala ganhar as eleições. Os Estados Unidos são responsáveis por uma fatia gigantesca do comércio exterior brasileiro, movimentando cerca de 40 bilhões de dólares em exportações e importações. Dizer que os Estados Unidos não são tão relevantes assim é, no mínimo, uma distorção da realidade. Agora, o mais curioso é ver essa mudança de postura. Primeiro, o Lula começa com um tom de enfrentamento, como se estivesse pronto para um embate direto. Mas ao longo da coletiva, percebe o tamanho da encrenca e tenta consertar. A verdade é que ele sabe que se Trump aplicar essas tarifas pesadas sobre os produtos brasileiros, será um desastre para a economia do país. E ele não pode correr esse risco. O grande ponto aqui é, será que Lula realmente tem uma estratégia econômica sólida ou está apenas reagindo de forma impulsiva, sem medir as consequências? Porque no final das contas, quem mais sofre com essas decisões é o próprio Brasil. Em outras palavras, o povo. A história mostra que os Estados Unidos não hesitam em aplicar retaliações comerciais quando necessário. E se isso acontecer, o estrago será muito maior do nosso lado do que do lado deles. Agora vamos ver qual será o próximo movimento. Será que Lula vai manter esse tom desafiador ou vai recuar ainda mais? Porque se ele insistir nesse jogo, pode estar colocando em risco um dos principais mercados para os produtos brasileiros. E, sinceramente, a economia do Brasil não está em condições de bancar esse tipo de aposta. Agora comente aqui o que você acha de tudo isso e aproveita para se inscrever no canal.